louva o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Eu salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar aqui pela bênção. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, ó Pai Santo, Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, toma a vida, ó Pai, da tua filha em tuas mãos, sustenta ela, Senhor, com a tua potente mão, fortaleça ela diante da tua presença, que nesta noite, ó Pai, ela seja um instrumento usado, ó Pai, por ti, que através da vida dela, ó Pai, nós possamos ouvir a tua voz, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo a qual o Senhor já tem preparado, ó Pai, já tem colocado ao coração da tua serva, Pai, para ministrar, Senhor, que possamos estar atentos, ó Pai, com os nossos ouvidos sensíveis, ó Pai, a ouvir a tua voz nesta noite, através da vida da tua serva. Ó Deus Santo, Deus querido, abençoa grandemente a vida dela. Tu conheces, ó Pai, o desejo do coração dela, Pai. Tu sabes, Senhor, aquilo a qual ela tem depositado diante do teu altar, Pai. Então, cuida dela, Senhor amado. Abençoe e fortaleça, ó Pai, a tua serva. Abençoa o seu lar, a sua casa e a sua família, ó Pai. É que eu te peço e já te agradeço, Senhor, crendo na bênção e na vitória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Desejo agradecer a Deus, é sempre uma honra e um prazer estar de volta nessa casa geração. É uma alegria para mim, agradeço aos irmãos, à missionária que me fez o convite, aos pastores dessa casa e a todos os irmãos, em nome de Jesus. A palavra que o Senhor me deu se encontra no livro de Neemias, capítulo 2, do 17 ao 20. Neemias, capítulo 2, do 17 ao 20, que diz assim: Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declararei com a mão do meu Deus, me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: Levantemo-nos e edificamos, e esforçaram as suas mãos para o bem. E ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gésem, o Arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Aleluia. Pode se aceitar glorificando ao nome do Senhor. O dia que a irmã Carla, ela me fez, a missionária Carla me fez esse convite, e eu falei para ela: amém, eu estarei lá. E quando eu pensei só em perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer para a sua igreja? Porque é uma campanha de restauração. E aí na hora o Senhor falou para mim: edificação dos muros, precisa se restaurar. Eu quero restaurar a minha igreja, só que para haver restauração, eu preciso que a minha igreja feche as brechas. Porque não tem como Deus restaurar uma casa que está rachada. Não tem como Deus restaurar uma casa que está em rupturas. Então o que o Senhor ele tem para nossas vidas nessa noite, nós queremos a restauração. Nós queremos que Deus restaure os muros das nossas vidas. Mas como é que está a nossa vida diante do Senhor? Será que não existe brechas nas nossas vidas? Porque o Senhor ele só pode descer em uma casa aonde esta casa não tem rupturas, não tem portinhas abertas. E tem pessoas que não têm portinhas. A porta está escancarada. E Deus não vai descer em ambientes desorganizados. Deus ele só pode restaurar um ambiente que se propõe, que se dispõe em fechar as portas. Porque enquanto as portas das brechas estiverem abertas para Satanás, Deus não se revela, Deus não desce, porque o coração está dividido.
É obviamente que no nome de Jesus, tudo cai por terra no nome de Jesus. O inferno tem que bater em retirada. Só que aquilo que depende de mim e de você, para fechar as portas, as brechas, Deus não vai fazer. Nós fechamos as brechas para que Deus venha e restaure o templo. E no ano de 586 a.C., o rei Nabucodonosor, ele vai invadir a cidade de Jerusalém. Ele queima os portões, ele queima as portas com fogo. Ele vai agora derribar, ele vai destruir o templo. Ele derruba os muros. Só que agora ele está roubando os utensílios sagrados. Ele vai profanar o templo e ele vai levar as pessoas cativas à Babilônia. E é nesse contexto que nós vamos ver Daniel, Ananias, Azarias, Misael e também o profeta Ezequiel. Esse povo, eles vão ficar agora cativo na Babilônia 70 anos debaixo do jugo do rei Nabucodonosor, longe da sua pátria, longe da sua terra. Eles estavam longe de Jerusalém, porque Israel vivia um ciclo. E esse ciclo o povo dava as costas para Deus, e Deus levantava os inimigos, e aí Deus tinha que levantar os inimigos para poder abater o seu próprio povo. Ah, Laís, mas que Deus é injusto? Não, Deus não é injusto. Deus criou o seu povo para adorá-lo, para caminhar com Ele, para andar com Ele. Só que no meio do caminho, o povo se encanta com outros deuses, o povo se encanta com outros ídolos, o povo se encanta com um terreno, se esquecendo da sua pátria, se esquecendo da Jerusalém celestial. O povo se esquece que tem um Deus. Então é o próprio Deus que vai permitir que o povo entre no cativeiro, para que o povo aprenda que até mesmo em meio ao cativeiro, em meio sobre o jugo de Nabucodonosor, ainda Deus continuava tendo misericórdia do povo. Deus continuava cuidando do povo. E não era porque era profeta que estava carregando a mensagem, também ia viver no exílio. Porque profeta não faz o que quer, faz o que Deus manda. Aleluia. Passado um tempo, Deus levanta um homem por nome Ciro. E este homem, como está escrito no livro de Isaías, capítulo 45, do versículo 1 ao 13, Deus levanta-o para libertar a nação de Israel do cativeiro babilônico. Veja que em todo o tempo, todas as estações, Deus sempre está levantando alguém para alertar o povo. Ei, acorda, ei, desperta, porque o Senhor está voltando. Refaça a sua rota, olhe para o alto, olhe para Canaã celestial, olhe para Jerusalém. Ainda dá tempo enquanto a trombeta não toca. Só que nós não sabemos nem dia e nem a hora que a trombeta soará. Então é Deus nos dando a oportunidade. Eu quero restaurar, porque ninguém vai subir com a sua vida com brechas. Porque a própria palavra vai nos dizer em Filipenses que Deus, que o próprio Deus, Ele vai reedificar todas as coisas. Ele vai completar a obra dele em Cristo Jesus. Então nada na minha vida, na tua vida, vai ficar incompleto, vai ficar pela metade. Tudo Deus vai fazer perfeito no tempo dele, e a promessa dele é nos restaurar. Deus está mais preocupado com a tua alma do que com as coisinhas dessa terra. Eu não estou dizendo que Deus não se preocupa com os nossos sonhos, porque Ele se preocupa, mas em relação aos nossos sonhos e a subirmos para a eternidade, a estarmos com Ele, Deus está mais se importando com a nossa alma. Vivemos uma geração que o povo tem se esquecido de Jesus. E eu não estou falando povo lavado, estou falando povo aqui dentro. E não é só Paulo Jaboque, não. Eu estou dizendo, a Igreja Universal de Deus tem se esquecido. Tem se esquecido de Cristo. Tem se esquecido de buscar a eternidade. Aí começa a ter brechas e não sabe por que o diabo está entrando, por que Satanás está invadindo. E Deus está falando, eu quero restaurar a tua vida, porque eu tenho pressa em realizar, em fazer aquilo que eu prometi, reservei para a tua vida. Só que cabe nós a fechar essas brechas. E diante disso, alguns judeus, eles retornaram para Jerusalém. E ao chegarem lá, encontraram a cidade em um estado caótico.
deplorável, portas queimadas, muros derribados, miséria, desprezo, desolação. E é nesse cenário de tanto desprezo e tanto caos que o Senhor vai levantar alguém com um coração disposto e posicionado, chamado Neemias. E Neemias quer dizer: Jeová consola. Em meio à Babilônia do qual nós vivemos, em meio ao caos que nós vivemos, em meio aos desertos que nós vivemos, ainda o Senhor, Ele tem consolo, Ele tem refrigério para mim e para a tua alma. Ele tem consolo para mim e para a tua alma. Glória a Deus, aleluia. Só que Neemias, ele não somente vai ter um coração voltado para o serviço, mas ele também agora, ele vai ter que reparar os muros de Jerusalém. Neemias, ele servia ao reinado da Pérsia, como copeiro do rei Artaxerxes. E era Neemias que fazia todos os preparativos da mesa, do banquete. Ele era responsável em tomar o vinho, toda a bebida que ia se apresentar diante do rei. O copeiro é que fazia, o copeiro tinha essa responsabilidade maior, tomar para depois dar para o rei. Porque naquele tempo, nos tempos primitivos, essa ação ela garantia que o vinho, se estivesse envenenado, era melhor que o copeiro morresse do que o próprio rei morresse. Então a bomba, em outras palavras, ficava para o copeiro. Se tinha alguém com intenções de matar o rei, o copeiro é que morria, mas não chegava até o rei. E essa era uma das funções de Neemias. Mas também Neemias servia o rei de forma íntegra. Em tudo do qual ele foi colocado, ele servia ao rei em tudo que o rei precisava. Só que o serviço de Neemias, do qual ele prestava, não somente o rei, mas agora ele vai começar a prestar um serviço espiritual. Agora Neemias, ele está sobre os privilégios do palácio, mas ele não se esquece das suas origens, ele não esquece da sua pátria, ele não esquece a qual Deus ele serve. Neemias, ele não esquece quem ele era. Ele não se esquece, agora ele vai buscar informações sobre a terra de seus pais. Neemias capítulo 1, versículo 2 e 3. Neemias se importa com aqueles que estavam cativos na Babilônia. Ele se importa com o povo. Porém, alguns, a Bíblia vai dizer, conseguiu até mesmo escapar. Só que é nesse ponto que nós vemos alguém disposto e posicionado a servir. E eu não estou falando apenas de serviço na casa de Deus, não. É servir a Deus. Antes de querer fazer trabalho para o Senhor, antes de eu querer estar com o microfone na mão, qual é a nossa disponibilidade em servir a Deus? Fora dos holofortes, quando as luzes se apagam, o Senhor nos chamou para servi-lo antes de fazer o serviço. Porque o serviço ele é consequência de quem serve ao Senhor. Neemias, ele está servindo a Deus. É por isso que agora Neemias vai fazer um trabalho de reedificação aos muros de Jerusalém. Neemias capítulo 1, versículo 4. Quando Neemias ele ouve de seu irmão Hanani que os muros de Jerusalém eles foram derribados, que foram as portas queimadas, não havia mais proteção em Jerusalém, o povo estava agora correndo perigo, as portas foram queimadas, muros derribados. Então qualquer inimigo entrava e saía, saqueava o povo, em outras palavras, roubava o povo estava sem proteção, porque tudo foi arruinado. Só que é nesse contexto que Neemias, quando ele ouve o seu irmão Hanani, ele chora, ele se lamenta, ele se assenta, mas a Bíblia vai nos dizer que depois de tudo isso, de alguns dias que ele está chorando, se lamentando, ele se assenta, ele vai jejuar e ele vai orar. Aleluia! Só que o nosso mau costume é que nós queremos contar os nossos problemas para as pessoas, achando que as pessoas vão ajudar. E muitas das vezes as pessoas mais atrapalham do que ajudam. A gente fica se lamentando para quem não pode ajudar. A gente reclama para quem não pode ajudar. Ao invés de dobrarmos nosso joelho e clamarmos e nos lamentarmos ao Deus de toda honra, ao invés de nós clamarmos ao verdadeiro Deus, não, a gente reclama
a gente reclama para o nosso irmão. Eu não estou falando que isso é errado. Só que é a nossa motivação, em quem nós vamos depositar a nossa confiança, em quem nós vamos clamar. É o Deus do céu que vai voltar, não é o nosso parente, não é o nosso irmão, que não pode fazer nada por mim e por você. É o único Deus verdadeiro, ao qual nós devemos clamar, ao qual nós devemos orar, ao qual nós devemos jejuar e buscar a direção. Só que Neemias, ele vai sentir a dor de quem estava cativo, ele vai sentir a dor de uma cidade que está sem muro e sem proteção. Neemias se colocou no lugar daquele povo, até mesmo posso conjecturar pensando, o povo está desprotegido, o povo está sem proteção, o povo está desamparado, o povo está sendo saqueado, o povo está sendo roubado, o povo está sendo desolado, o povo está numa miséria, porque é isso que a Bíblia diz. Então Neemias vai começar a se colocar no lugar. Ele sentiu a dor dos muros que estavam derribados. Neemias trabalhou em favor de alguém e não para si próprio. E sabe uma das coisas que o Espírito Santo falava para mim? Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Neemias não buscou o seu bel prazer. Neemias não buscou as coisas que lhe favoreciam. Neemias não disse, eu vou trabalhar, eu vou casar, eu vou comprar um carro, um apartamento. Não, e não estou falando que é errado. Está certo isso. E que Deus te abençoe, que Deus te prospere. Não é errado essas coisas. O errado é quando nós colocamos essas coisas em cima do serviço de Deus. Colocamos todas essas coisas e esquecemos que existe uma eternidade. Esquecendo que há um Deus, com os seus anjos, eles já estão de prontidão, só aguardando a ordem do Pai para dizer, filho, volta, volta. Então nós devemos nos preparar, devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Neemias não estava preocupado em buscar as coisas dessa terra, ele se preocupava com o reino. É por isso que em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34, Mateus está dizendo, Deus está nos dizendo, se eu cuido dos lírios do campo, se eu cuido de todas as coisas, bichinho de Jacó, você acha que Deus também não cuidaria de mim, de você? Há um amigo, um presbítero, a missionária Carla conhece de seguir, o Anderson. Eu achei muito, não engraçado, mas ele foi muito direto no que ele falou. Se Deus está cuidando de tudo, se Deus cuida de um rato podre, fedido, você acha que Deus não cuidaria de mim e de você? Só que nós estamos preocupados com os nossos olhos nessa terra, em fazer, e esquecemos da obra maior, que é estarmos com o Criador, que é estarmos com o Senhor. Quem está com Ele, as brechas são fechadas, porque quando conhecemos essa palavra, nós vamos buscar aquilo que agrada a Ele, e aquilo que desagrada, eu não vou querer isso. Eu não vou querer aquilo que desagrada ao Senhor. E o próprio significa uma profunda desonra, humilhação pública ou vergonha. O povo estava sendo envergonhado, porque os muros tinham sido derribados. Não tinha porta em Jerusalém. Esse povo, como eu falei, estava em extrema miséria, em desolação. O povo estava sendo envergonhado. Em outras palavras, Satanás estava dando risada, porque não tinha portas, não tinha muros, não tinha quem o defendia. Mas em meio a tudo isso, Deus viu, Deus achou graça. O homem se despertou para dizer, Senhor, conjecturando, conta comigo, porque eu vou restaurar os muros. Fortalece, ó Deus, as minhas mãos, porque a obra é grande, o chamado é grande, o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas é grande, então nós não podemos parar. Neemias trabalhou em favor de alguém e não para si próprio. Será que nós não estamos trabalhando para si mesmos?
E aí nós nos sentimos cansados, afadigados. Aí falamos para o Senhor, eu não aguento mais. Será que você não está fazendo coisas do qual o Senhor não pediu para você fazer? Abraçando tudo do qual Deus não pediu? Porque infelizmente a mania chata e incompreensível, intolerante da igreja, da noiva, é fazer aquilo que Deus não pediu. Aí se cansa, aí fala, pastor, eu vou entregar o cargo. Pastor, eu estou cansado, hoje eu não vou vir. Pastor, eu estou cansado, hoje eu não posso comparecer. Mas você agarrou um monte de coisa que Deus não pediu para você fazer. Como foi lido aqui, cada um fique na vocação do qual foi chamado. Se você foi chamado para servir, no som, sirva apenas no som. Se é para pregar, pregue. Se é para louvar, louve. Se é para varrer, varre. Se é para servir um copo de água, sirva, mas fique na vocação do qual você foi chamado. O nosso problema é que nós queremos aumentar o nosso ego e provar para a liderança e provar para os irmãos que somos o destaque. Destaque aqui tem que ser Ele. Quem brilha é Ele. Quem aparece é Ele. A igreja diminui para que Ele cresça. Ele precisa aparecer. E nós diminuímos. Só que nós queremos roubar o lugar de Deus. Aí nós queremos roubar o lugar do Senhor. Abrimos uma brecha. Satanás, Lúcifer, queria ser mais que Deus. O próprio corpo dele, todo o seu corpo emanava um som. E quando ele andava, todo o seu corpo ele prestava adoração a Deus. Só que chegou uma hora que ele não ficou mais satisfeito. Chegou um tempo e uma hora que ele quis ser mais do que Deus, que ele desejou o trono. E aí nós sabemos que ele, mais uma terça parte, foram expulsos do reino. E muitas das vezes nós estamos assim, nós queremos reinar no lugar de Deus. Achamos que nós sabemos fazer melhor do que Deus. E quando nós estamos nessa condição, Deus tira as mãos dele e aí fala, então faça. Você sabe fazer, então faça. Abrimos uma porta, abrimos uma brecha. Não fomos chamados para destruir, fomos chamados para reedificar. Fomos chamados para restaurar. Fomos chamados para reedificar. Fomos chamados para levar vida e não morte. Lembra das parteiras? Faraó disse, era um Egito, matem todos os meninos, porque o zum no Egito era, vai nascer um libertador. Mas aqui quem vai reinar, não pode ser outra pessoa, conjecturando. Então matem todos os meninos. E essas parteiras, com um temor de Deus que recaiu sobre elas, quando os meninos nasciam, elas não matavam, porque o temor de Deus estava sobre elas. Glória a Deus. Qual tem sido a nossa condição? Que crente, que cristão nós temos sido? Aqueles que edificam ou aqueles que matam? Precisamos ser os parteiros que dá vida, não os coveiros que vê que as pessoas já estão morrendo e termina de enterrar. Neemias, ele foi reedificador. Neemias, ele restaurou. Neemias se preocupou com o seu próximo. Neemias se preocupou com aqueles que estavam sem proteção. Neemias, a preocupação dele, eu vou reedificar os muros, porque ali continua sendo a nossa pátria, ali continua sendo o nosso lar, ali continua sendo o nosso local de adoração. Neemias foi estratégico quando ele soube da situação de Jerusalém. Só que agora o rei Artaxerxes vai ver o rosto de Neemias cabisbaixo, triste, e ele vai perguntar o que Neemias tinha. E agora Neemias conta, ele vai narrar, ele vai explicar a situação de Jerusalém. E é o próprio rei que vai dar cartas para Neemias. É o próprio rei que vai autorizar Neemias. Neemias não chegou sem respaldo para restaurar a cidade de Jerusalém, para reedificar os muros que estavam derribados. Neemias, ele foi respaldado. Neemias não chegou sem respaldo, porque ele já tinha orado, ele já tinha jejuado. Então, ainda assim que ele estava com o seu rosto triste, ele foi debaixo de direção. Ele foi debaixo de direção de Deus. Quando ele chega até o rei Artaxerxes, ele vai se explicar, ele vai colocar toda a situação, e o rei assinando as cartas. E nós queremos muitas das vezes que Deus nos autorize a fazer tantas coisas sem direção. Nós queremos pegar rota de
e Deus não aprova, e nós não entendemos, e Deus falando não, só que nós não buscamos a direção de Deus, nós queremos fazer aquilo que dá na telha. Só que nós temos um Deus, nós temos um Pai para buscar a direção. Nós temos um Pai para a qual nossa vida possa ser reedificada. E as cartas, elas davam acesso. Madeira era para cobrir. Neemias, por 3 dias, ele vai chegar até Jerusalém. Neemias, a Bíblia vai dizer que ele sonda a terra. Neemias, ele não chegou se propagando. Neemias não chegou tocando trombeta. Neemias foi na humildade. Neemias, ele sondou toda a terra. Ele viu o que estava acontecendo. Talvez ele ouviu, obviamente, dos inimigos, o que ele estava fazendo ali. Ele ouviu o zum das pessoas, as pessoas se lamentando, as pessoas não aguentando mais, ficar sem proteção. Mas Neemias, ele precisava reparar, Neemias precisava reconstruir os muros daquela cidade, ele precisava restaurar, mas ele não saiu, como eu falei, tocando trombeta. Ele sondou o território, ele sondou a terra. E muitas das vezes a igreja está assim, entrando em qualquer ministério, entrando em qualquer conversa, se assentando em qualquer mesa. É por isso que o Salmo 1 vai dizer: não assente na roda de escarnecedores. Ah, mas está falando de Deus, mas não vive princípios, quebra princípio e ainda blasfema do nome de Deus. Ah, mas tudo tem Deus. Não, tudo não tem Deus não, irmão. Nós precisamos tomar cuidado, porque nem tudo que carrega o nome de Deus tem a presença de Deus. Só que a gente intitula como se tudo é de Deus, e nem tudo é de Deus. Pode ter aparência. Leia um ditado, até mesmo mundano: nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que está brilhando tem a presença. Nem tudo que está em destaque tem a presença. Nem tudo que está em evidência tem a presença. Só que a nossa geração está tão acostumada que quem está em evidência é porque tem Deus. Quem posta é porque tem Deus. Se eu não posto, eu não estou vivendo nada. Ai, o ministério acabou, tudo acabou. E quem diz? A própria Bíblia vai nos dizer que a semente, para ela frutificar, primeiro ela precisa morrer. Ela é jogada na terra, ela é morta, ela é pisada, para depois ela frutificar. Aleluia. Construa no silêncio, construa no seu secreto e deixe que os frutos falem por si só. A nossa geração se acostumou que tudo tem que mostrar para ter a aprovação de Deus. E se eu te disser que a tudo que se mostra não tem aprovação de Deus? Olha aí. Eu tenho que provar para o meu ego ficar inflamado, para ter uma curtida, para ter um like. A partir do momento que nós dependemos de curtida, a partir do momento que nós precisamos de like, a nossa motivação está errada. Nós não estamos reconstruindo em Deus, nós estamos reconstruindo para a nossa carne, para o nosso homem mortal. Quais são os muros das nossas vidas que nós precisamos reconstruir, parar e pensar? Parar e rever. A que evangelho nós estamos vivendo? A que evangelho nós estamos servindo? Que Deus eu estou servindo? Que eu preciso de aprovação das pessoas, que eu preciso da aprovação do mundo, que eu preciso de um like. Mas a nossa geração vive isso. A igreja está vivendo isso. A igreja não se importa mais com aquilo que Deus diz. A igreja está mais se importando com o que o mundo diz, com o que as pessoas dizem. Ah, se fulano fala que eu sou bem, então eu sou. E a palavra do teu pai fica onde? Neemias não precisou depender daquilo que o povo estava falando. Neemias não precisou depender dos seus inimigos, dos seus opositores. Não, ele ouviu a direção e por isso ele foi reconstruir. Quando falamos demais, divulgamos demais, abrimos uma porta para Satanás entrar. As brechas que nós precisamos fechar são nossos lábios que estão falando, que estão tocando trombeta demais, estamos anunciando demais, estamos propagando demais, e o teu inimigo, ele está tendo munição para agir, porque nós estamos falando demais. E Deus só vai restaurar aquilo que nós estivermos dispostos a tapar as brechas.
Deus, Ele só vai restaurar. Nós queremos a restauração, nós clamamos por restauração, mas por que nós não clamamos por ajuda do Espírito Santo para identificarmos as brechas que foram abertas? Porque nós não tropeçamos numa pedra grande, são nas pedrinhas, são nas coisas pequenas, são gatilhos que muitas das vezes nos levam para o passado, que nos levam para o erro, e aí nós continuamos a mesma coisa e não fechamos a brecha e estamos pedindo: Senhor, restaura. Aí vamos no profeta A, vamos no profeta B, vou visitar o ministério e vou no outro, e todo mundo ora, mas a brecha continua. Porque o profeta não pode tapar sua brecha, o pastor não pode tapar sua brecha, a missionária não pode tapar sua brecha, Deus não vai tapar a sua brecha. Quem precisa tapar a sua brecha somos eu e você, porque só eu e você sabemos aonde as portas, as brechas estão abertas. Quando nós fechamos, Deus desce. Quando fechamos as brechas, quando tiramos aquilo que desagrada a Deus, então aí Deus vem e restaura. E Deus tem prazer em restaurar. E Deus só vai restaurar aquilo que estivermos dispostos a tapar as brechas. Nos últimos tempos, estamos sendo tudo menos igreja. É uma vergonha dizer isso, mas nos últimos tempos estamos sendo tudo menos igreja. Estamos nos parecendo com tudo, com influencer, a dancinha da moda, por causa da Copa. Estamos sendo tudo menos igreja. E é triste dizer isso. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. E posso dizer, ainda dentre esses poucos escolhidos, uma minoria que vai subir. Glória a Deus. É a minoria que vai subir. Vamos chegar na eternidade. Mas cadê a fulana de tal? Cadê a missionária? Cadê o pastor? Cadê o irmão? Não está aqui. Não está aqui. Já se colocou na posição, se nós não subirmos? Já se pensou, já se colocou na posição: e se eu não subir? E se a minha eternidade for do lado de Satanás? Meu Deus. E se a minha eternidade for do lado dele? E sabe uma coisa que não vai ser tirada na eternidade? Vai ser a nossa consciência. Para o império das trevas, a consciência não será tirada. Então todos os dias, quem for para lá vai ter a consciência: eu tive a oportunidade de fechar as brechas, eu tive a oportunidade de fazer o certo, eu tive a oportunidade de agradar a Deus. E mesmo sabendo, mesmo conhecendo, mesmo lendo, mesmo indo para a igreja, eu ainda decidi em não fechar as brechas. Eu decidi em não obedecer. Uma vez o Espírito Santo falou assim para mim. Estava no mercado e o Espírito Santo falou assim para mim: por que se espera para pecar e não espera pela minha vontade? Já percebeu isso? Que nós esperamos para pecar, esperamos as brechas serem abertas, mas nós não esperamos pela vontade de Deus, porque demora a viver a vontade de Deus. As promessas, faz hoje uma promessa. Quanto tempo demorou para que Neemias restaurasse o templo, os muros de Jerusalém? 52 dias. Você acha que nesses 52 dias ele não queria desistir? Talvez até passou pela cabeça dele, mas em nenhum momento nós vemos a Bíblia dizendo que ele murmurou. Muito pelo contrário, ele vai pedir para que Deus fortaleça suas mãos. Ele vai pedir para que Deus sustente ele nessa obra. Nós estamos fazendo muitas das vezes tudo menos do que Jesus pediu para que a gente faça. E aí as brechas vão se abrindo, as rupturas vão se abrindo, os muros foram derribados por causa da consequência do próprio povo que dá as costas para Deus. Então Deus vai permitir que o rei Nabucodonosor entre, invada, queime as portas, derrube tudo, saqueie o santo, saqueie o templo, roube todas as coisas, ainda profane ainda o templo. E o povo agora está sem proteção, o povo está sem muro, o povo está sem guardas. E é o Senhor que está nos dizendo: observe o teu cenário. Observe o teu cenário. Você sabe o que é excesso na sua vida. Tire, arranque, feche as brechas, porque eu quero
que foram junto com Neemias para Jerusalém. Homens caminhando com Neemias. Só que eu não vi em nenhum momento Neemias. A Bíblia vai dizer que Neemias não falou para ninguém. Neemias não divulgou as cartas. Neemias não falou qual era o seu propósito, do qual ele ia fazer em Jerusalém. Neemias se calou. Como diz aí, o que ninguém sabe, ninguém estraga. Mas a questão não é essa. A questão é você não dar brecha, você não balbuciar, você não falar. Na hora da raiva, nós falamos algo. Quando nós estamos felizes, prometemos tantas coisas e depois nós não cumprimos. Então, cale a boca, fica a sua boca fechada e espere o cumprimento daquilo que Deus fez e reservou e preparou para a sua vida. Se cale, não fale nada. É por isso que o salmista, ele pediu para Deus, Salmo 141, 3 e 4, coloque guardas na minha boca. Quando Deus vai pedir para que o povo rodeie as muralhas de Jericó, que é a primeira coisa que Deus pediu? Porque Deus sabia que em algum momento o povo ia começar a murmurar: rodeiem a cidade 7 vezes, mas calados. Somente na 7ª vez, aí sim vocês gritem com grande grita, porque a nossa boca, a nossa língua abre brechas para que Satanás entre. Aquilo que nós temos falado, quem é que pega as palavras? É Satanás ou é Deus? Se você pudesse comer as suas palavras, você morre ou você vive? Tiago capítulo 3, versículo 6 vai dizer: a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, que é inflamado, olha, pelo inferno. Neemias se calou. Neemias não falou nada. Só que no momento certo, depois que Neemias sondou a terra, depois que Neemias sondou o território, aí sim ele vai na humildade. E aí agora ele vai começar a divulgar qual foi o seu serviço, para que ele estava em Jerusalém. Eu vim aqui munido das cartas, eu vim aqui reconstruir os muros, porque essa cidade, a nossa pátria, não ficará mais sem muro, não ficará mais sem guardas. Eu estou munido, não apenas de cartas, mas eu fui autorizado pelo rei, e a obra que ele começou há de completar. A obra que ele começou na minha e na tua vida será completa, não ficará nada inacabado, será tudo restaurado, restituído. Mas para isso precisamos fechar as brechas. O processo da invasão, olha que interessante o cerco. Após um longo período das rebeliões, como parte dos reis de Judá, o exército babilônico sitiou Jerusalém por meses. Veja, Satanás não tem pressa de te destruir. O diabo não tem pressa de te tirar da presença. Ele te sonda todos os dias. A sua forma de agir, a sua forma como você se comporta no dia a dia, ele está te observando. Ele não tem pressa em chegar e te acabar com você do dia para a noite. Não, ele é sorrateiro. Ele vai te sondando todos os dias um pouquinho, causando fome extrema dentro da cidade. E olha o que me chama a atenção: a brecha, os babilônicos utilizaram arietes, troncos pesados com pontas de metal, e olha isso, rampas de terra para golpear repetidamente e enfraquecer os muros todos os dias. O diabo te tenta com algo, e se nós não estamos ligados, se nós não buscamos pelo discernimento, nós caímos um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Aí daqui a pouco não temos mais vontade de orar, não temos mais vontade de buscar, não temos mais vontade de ir para a igreja. Podemos até vir, mas estamos como a igreja de Laodiceia, morna, e aonde o Senhor falou: eu tenho vontade de te vomitar, porque a igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha dinheiro, tinha posses, mas era uma igreja que estava apática. Era uma igreja que não se importava mais. Era uma igreja que não tinha mais temor, não tinha mais reverência. Então o que Satanás quer? Ele não quer te tirar da igreja. Ele quer você morno dentro da igreja. Ele quer você morno na oração, morno no jejum, morno no serviço, morno adorando. E morno
o Senhor ele não aceita. Ou nós sejamos frios, ou nós sejamos quentes. Eles conseguiram arrombar uma das principais seções de fortificações e agora eles invadem a cidade pelo lado norte. Por que eu falei? Repetidamente. O diabo ele não tem pressa em te destruir. É todos os dias, é um pouquinho. Todos os dias ele te oferece algo para que você saia da presença, para que você ame menos o Senhor, para que você ame menos a igreja, para que você ame menos a casa dele. A destruição, a queima e a derrubada, após a invasão, Nabucodonosor mandou incendiar o templo de Salomão, o palácio real, queima as portas de madeira das muralhas, e para garantir que a cidade, olha isso, não se reerguesse mais. O plano de Satanás é que você não se levante. O plano de Satanás é que você desista daquilo que Deus te entregou. É que você desista da tua casa, do teu ministério, da igreja, porque um irmão te ofendeu, porque outro falou por causa de um congresso, por causa da camiseta, por causa de uma gravata, por causa da saia, por causa da blusa. É tanta picuinha entre si que nós não nos atentamos, que em meio às picuinhas abrimos uma ruptura, abrimos uma brecha, aí não queremos pedir perdão. Isso aqui não tem como Deus restaurar. As brechas quem tem que tapar somos nós. Quem restaura é Ele, quem faz o milagre é Ele, quem manda a chuva é Ele, quem cura é Ele, quem liberta é Ele, quem salva é Ele, quem resgata é Ele. Mas a partir do passo que nós damos a Ele, só que nós não queremos fazer nada. Nós achamos porque Deus ele é soberano, Ele é todo poderoso, nós achamos que até Deus tem que fechar as brechas, mas quem abriu foi Deus. As brechas quem abriu foi eu e você. Então nós temos que ter a responsabilidade. Já que nós falamos tanto e balbuciamos que somos homens e mulheres de Deus, vamos tapar as brechas. Me perdoe o termo, vamos tomar vergonha na cara e fechar as brechas para que Deus desça, para que Deus ele restaure as nossas vidas. Clamamos tanto por restauração, mas não queremos fazer a nossa parte. Satanás ele sabe gastar tempo para nos roubar do propósito de Deus. Um bandido, um sequestrador, ele não chega, irmão, atacando. E o Senhor falava isso para mim hoje. Ele não chega atacando. Ele sabe como que ele chega? Sondando. Ele estuda a vítima. Ele vai estudar a vítima. Ele vai saber quais os passos da vítima, aonde essa vítima trabalha, aonde essa vítima passa, quais são os horários. Ele não vai chegar sem saber nada. Ele vai estudar, ele vai sondar, para depois ele dar o bote. Lembra da serpente no jardim, falando com Eva, a responsabilidade era de Adão. Adão que tinha que passar para Eva: olha, Eva, nós podemos comer de todos os frutos, mas aquela do conhecimento do bem e do mal, aquela nós não podemos comer. O que Deus estava querendo ensinar para Adão e Eva? O que o Senhor está querendo nos ensinar? Eu coloquei limite para o homem, porque se o homem não tiver limite, ele se perde e ele sai da minha presença e passa uma eternidade longe da minha presença. Eu te criei para estar comigo, eu te criei para morar comigo, eu te criei para o meu propósito, eu te criei para um desígnio do qual eu projetei, do qual eu plantei dentro de você. Então não se perca pelas pedrinhas, tape as suas brechas, porque assim diz o Senhor: eu tenho pressa em te restaurar, eu quero restaurar, eu quero retificar os muros da sua vida, eu quero restaurar a sua vida, mas fecha as brechas. Glória a Deus. A brecha acontece quando eu desejo algo que eu não posso ter acesso. Grande Deus, aleluia. A brecha acontece nos nossos desejos, que nós não podemos ter acesso, nós queremos ter esses acessos. Nabucodonosor não podia ter acesso. Ele não poderia ter acesso a Jerusalém, porque Jerusalém, os muros estavam fortificados. Então como que ele viu a oportunidade? O povo agora começa a idolatrar outros deuses. O povo começa a ficar dividido. E uma casa dividida, um reino dividido não subsistirá. Não dá para adorar o mundo a Deus. Um dia alguém vai exigir mais de você. Por que os muros foram derribados? O povo deu brecha.
Lembra do povo israelita? Era para estar em 40 dias dentro da Canaã celestial. O povo murmurou 40 anos andando no deserto. Mas o que me chama a atenção é que ainda mesmo o povo murmurando, Deus estava cuidando. Era coluna de nuvem de dia, coluna de fogo à noite, guiando, conduzindo o povo, reparando, conduzindo esse povo através de Moisés e corrigindo o povo através do líder, do qual o povo não estava dando ouvido. Se o povo não está dando nem ouvido mais para a liderança, quem dirá para Deus? O povo não ouve mais liderança, acha que a liderança está implicando, acha que a liderança fala demais, acha que a liderança é chata, critica a liderança, mas aí acontece uma ruptura de rebelião. Não toque nos meus ungidos, parem de falar em mesas, parem de criticar aqueles que eu levantei para o meu propósito, diz o Senhor. Aleluia. Sabemos porque que a vida está nos avessos, falando de liderança, mas por que ele não eu? Porque ele não eu? Se Deus colocou, Deus tem um propósito. E se Ele colocou, muitas das vezes o Senhor quer nos ensinar algo, e nosso coração é rebelde e não quer aprender. Então aí Deus tem que colocar alguém para poder nos ensinar, para poder nos lapidar. Pedra afiando pedra, um dia se lapida. Pedra afiando pedra, um dia se lapida. Neemias não estava preocupado com essa vida, ele estava preocupado com o templo. A preocupação de Neemias era restaurar o templo, e é Jesus nos dizendo: eu só vou restaurar os muros quando você fechar as brechas. O problema é que estamos pedindo restauração, estamos pedindo para que Deus restaure com brechas abertas. Deus não vai restaurar nada na nossa vida com as brechas abertas. Neemias, ele vai reconstruir o templo, ele vai reconstruir os muros, 52 dias. Só que enquanto ele está restaurando, eu já estou terminando, enquanto ele está restaurando, vai se levantar Tobias, Gerson, eles vão se levantar agora, Sanballat, Tobias, Gerson, Arábio, eles se levantam dizendo que Neemias foi lá para não fazer a obra, que agora eles iam entregar Neemias para o rei, dizendo que Neemias estava lá para passar tempo. Em outras palavras, Neemias só veio para Jerusalém só para ver o que estava, numa colônia de férias. Sabe o que Neemias faz? Neemias não se importa com o que eles estão dizendo. Neemias continua no seu propósito, Neemias continua olhando para o povo. Ele sabe que a sua missão, antes de ser com o povo, era restaurar a cidade, era restaurar o lugar da pátria de seus pais, era restaurar o culto, era restaurar a ordem de culto, era trazer novamente o povo e não deixar esse povo sem proteção, sem os muros, mas que os guardas pudessem estar ali na torre de vigia com os muros reconstruídos, porque onde não há muro não tem como ter guarda, sentinela. Mas Neemias não dá ouvido. Neemias só vai dizer para eles: vocês acham que vocês vão ter parte na reconstrução? Vocês acham que quando as brechas forem fechadas, vocês acham que vocês vão invadir Jerusalém novamente? Não. O teu inimigo, quando as brechas são fechadas, o diabo ele tem que bater em retirada da minha vida, da tua vida, da tua saúde, da tua vida financeira, do ministério. Ele tem que bater em retirada quando há muros reconstruídos, quando as brechas são tapadas. O diabo ele pode até tentar, mas ele não vê portinhas, ele não vê rupturas, ele não vê espaço para entrar. Então o Senhor está dizendo: fecha as brechas. Laís, mas eu não tenho nenhuma. Quem sabe as suas brechas pode ser a tua murmuração. Quem sabe as tuas brechas pode ser os seus olhos. Você está vendo coisas que têm desagradado a Deus. É por isso que o salmista vai pedir, é por isso que ele vai dizer: Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Filipenses vai nos dizer: nós devemos buscar tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que tem boa fama, tudo aquilo que tem virtude. Se há alguma virtude nessas coisas, nisso pensai. Será que aquilo que nós estamos pensando, será que aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que nós estamos falando, tem virtude?
Porque se não tem virtude, nós já descobrimos uma brecha. Ou será que nós estamos criticando a liderança? Se nós estamos criticando a liderança, já estamos num processo de rebelião. E aí? Miriam e Arão falaram de Moisés, ficou leprosa. Ai, Deus mandou chamar todos a congregação. Você sabe por que Deus estava expondo? Mas Deus não expõe. Mas a Bíblia nos garante que Deus expôs. Assim como Ananias e Safira mentiu para o Espírito Santo, venderam uma propriedade. Deus não pediu para eles venderem nada. Eles fizeram porque fizeram. Só que quando vai dar, mentiram. Morreu diante da congregação para causar temor. Miriam vai ficar leprosa. Arão vai ser repreendido. Vocês estão criticando aquele do qual eu falo face a face. Olha aí. Palavras, o que vocês estão pensando que vocês são para querer decidir? É como Deus falasse para Jó. Jó vai começar a questionar a Deus. Por que ele está passando por tantas coisas? Aí Deus vai falar, ô Jó, aonde você estava, Jó? Quando eu criei todas as coisas. Jó, onde você estava? Quando eu criei céu, mar, terra, os peixes, todas as coisas. Aonde você estava para querer criticar, para querer dar pitaco naquilo que eu criei, naquilo que eu designei? E aí nós damos brechas. E eu não estou falando brechas grandes, não. São pequenas. Murmurações, olhares, mentiras, dissensões, enganando, defraudando os irmãos. Ninguém pode estar vendo, mas o Espírito Santo está vendo todas as coisas. Então que nessa noite nós venhamos pedir ao Espírito Santo que mostre aonde as rupturas estão nas nossas vidas, para fecharmos as brechas. A partir do momento que nós fechamos, trocamos as fechaduras, identificamos as brechas, troque a fechadura e jogue a chave embora. E não abra mais essas brechas. Aí sim, o Deus do céu, Ele vai e Ele restaura. E os frutos, eles falarão por si só. Não precisamos divulgar, não precisamos tocar trombeta das brechas que nós temos. É entre você e o Espírito Santo. E aí sim, Deus vai restaurar a minha e a sua vida. Porque quando isso acontece, os muros de proteção, a Bíblia vai falar que o Senhor, os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Mas os outros anjos, quais são os outros anjos? Os demônios, os anjos do inferno das trevas que estão ao nosso derredor. Eles não conseguem entrar quando não tem brecha. Mas quando tem brecha, Deus não tem nem como falar, não entre, vai frente. Que as brechas dessa noite venham ser fechadas para que a nossa vida seja restaurada. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.